Olá, pessoal. Continuando nosso estudo de cálculo diferencial, a gente vai continuar no item C da questão 1 do exercício 2.2, né? Na questão A, a gente fez o gráfico da função seno 2x, e na questão B a gente fez o gráfico do cosseno de x multiplicado por 2. A gente viu as mudanças que acontecem. E a gente vai ver agora o que acontece quando a gente divide o argumento por 2, né? Primeiramente, a gente usa, né, a ideia que a gente tem, que é fazer o cosseno dos ângulos que a gente conhece. O primeiro é zero, né? Então você faz x dividido por 2 igual a zero. Esse método é infalível, né? Então, quando é que o x sobre 2 é igual a zero? Quando o x é zero. Então, neste caso, a gente vai ter que o y, pegar esse y e fazer y igual a f de x, que fica mais legal. F de x. Então, a f de zero, quando x é zero, é igual ao cosseno de zero, que é igual a 1. Aí o outro, x sobre 2, qual é o próximo ângulo? Π sobre 2. Π sobre 2, né? Quando é que x sobre 2 é igual a π sobre 2? Quando x é igual a π. Então, neste caso, f de π é igual ao cosseno de π sobre 2, que a gente conhece, que é zero. Aí o próximo, x sobre 2 igual, qual é o próximo ângulo? O próximo ângulo é π. Quando é que x sobre 2 é igual a π? Quando x é igual a 2π. Então, neste caso, f de x, quem é x? 2π. F de 2π é igual ao cosseno de π, que é igual a menos 1, né? Zero não. Menos 1. E agora, o último ângulo, né? X sobre 2, né? Foi igual a π. Agora, o último não, né? Penúltimo. 3π sobre 2. Quando é que x sobre 2 é igual a 3π sobre 2? Quando x é igual a 3π. Aí, neste caso, a gente vai ter que f de x, que é 3π, é igual a... x de 3π é igual a cosseno de 3π sobre 2, que a gente conhece, que é zero. Aí, x sobre 2 igual a o último, que é 2π, quando x é igual a 4π. Então, f de 4π é igual ao cosseno 2π, que é igual a 1. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 0, menos 1, 0 e 1. Né? E a gente tem os valores de x, são esses daqui, ó. X igual a 0, x igual a π, x igual a 2π, x igual a 3π, x igual a 4π. E os valores da imagem, 1, 0, menos 1, 0 e 1. Então, eu vou colocar isso numa tabela para a gente fazer o gráfico. Pronto, coloquei aqui numa tabelazinha, uma tabela sem grade, né? Do mesmo jeito que foi visto anteriormente, como o cosseno é par, a gente sabe que cosseno de 0 é 1, cosseno de mais ou menos π é 0. Cosseno de mais ou menos 2π é menos 1. Cosseno de mais ou menos 3π é 0. Cosseno de mais ou menos 4π é 1. Então, entre o mais e o menos, né? O que não acontece com o seno. O seno a gente pega o simétrico. Então, vamos fazer o plano cartesiano. Então, temos aí o plano, né? X, o eixo X e o eixo Y. Dá para ver, né? Π, 2π, 3π, 4π, 5π. A esquerda menos π, menos 2π, menos 3π, menos 4π, menos 5π. Quando x é zero, a imagem do cosseno é 1. Então, a gente tem exatamente esse ponto aqui, ó. Quando o x é mais ou menos π, então a gente vai ter zero. Exatamente esse ponto aqui e esse aqui. Quando o x é mais ou menos 2π, a gente vai ter menos 1. Mais ou menos 2π aqui, 2π e aqui. Quando o seno não, quando o x
é mais ou menos 3π, a gente tem zero. Então a gente vai ter zero aqui e vai ter zero aqui. Quando o x é mais ou menos 4π, a gente vai ter 1. Vai ser aqui 1 e aqui 1. Então vamos fazer o gráfico nesse intervalo que a gente fez. Cosseno tem esse comportamento aqui, né? Ó. Pá. Aí ele vem, ó. Pá. Ele vem de novo, ó. Pá. Obviamente lá por... Eita. Por 5. Pá. E continua. Aí vem aqui, ó. Ok? Então esse é o gráfico. O que é que muda? É importante a gente ver o que muda, né? Do anterior. O anterior, a gente teria os pontos de intersecção como sendo π sobre 2. Porque eu fiz a escala grande, parece que não mudou nada. Mas aqui seria os π sobre 2, ó. Aí seria assim, né? Aí ficou meio grande aqui o negócio. Fiz a escala muito grande. Mas seria assim, ó. Pra cá. Tá? Aí, né? Tá. Coisa assim, ó. Por dentro, né? Então, o que é que mudou? Mudou que espalhou mais. A gente dividiu. Lembrando que essa função aqui é cosseno de x sobre 2. A gente dividiu o argumento por 2 e é, o período aumentou. Você parar para pensar, começa a se repetir quando? Quando ele chega em 4π. Então a gente dividiu por 2 e o período multiplicou por 2. O período não é 2π? Então a gente dividiu por 2 e o período multiplicou por 2. O período passou a ser 4π, essa linha aqui, ó. Pronto. A partir daqui começa a se repetir de novo. Esse é o pedaço da função, daqui até aqui, que está sempre se repetindo. Certo? Vou só voltar aqui para ver. Você vê a original, né? Pronto, o gráfico é esse, viu? Original. Aí a gente tem agora o item D, é uma função f de x igual ao módulo do seno de x. Então, obviamente, o que vai mudar aqui vai ser a imagem, né? O argumento é o mesmo. Então, a gente pode fazer logo a tabelinha, seno de x e módulo do seno de x. Vamos lá, quais são os ângulos conhecidos do seno? Na dúvida, faz o ciclo trigonométrico. É 0, π sobre 2, π, né? 3π sobre 2 e 2π. Não é isso? 2π. Qual é o seno de 0? 0. Qual é o seno de π sobre 2? 1. Qual é o seno de π? 0. Qual é o seno de 3π sobre 2? Menos 1. Qual é o seno de 2π? 0. Aí a gente tira o módulo. Módulo de 0, 0. Módulo de 1, 1. Módulo de 0, 0. E módulo de menos 1, 1. E módulo de 0, 0. A gente pode usar a ideia do simétrico e achar os pontos negativos. Aí eu coloquei aqui os negativos para a gente pegar. Aí o seno de 0 é 0, o módulo é 0. Aí menos π sobre 2, o seno é menos 1 e o módulo é 1. Π sobre 2, menos π, quer dizer, 0 e 0. Menos 3π sobre 2 é 1 e o módulo é 1. E 2π, 0 e 0. Então a gente tem ponto suficiente para fazer o gráfico, né? Vamos fazer o gráfico. Então a gente tem aqui o plano feito por completo, né? Com os pontos, o eixo x e o eixo y. Então vamos lá. Quando x é 0, o módulo é 0. Então fica exatamente no centro. Até agora não mudou nada. Quando o x é mais ou menos π sobre 2,
Então, em módulo, a função é um. Então, vai ser um aqui e vai ser um aqui, né? Quando x for π, será zero. Esse zero aqui, zero aqui. E quando x for mais ou menos 3π sobre 2, a função será um. Então, será um aqui, será um aqui. E quando a função for mais ou menos 2π, a função, quando x for mais ou menos 2π, a função será zero. Então, será zero aqui e zero aqui. Obviamente, quando fosse o próximo, né? Então, seria um, um e um. E como é que fica esse gráfico? Em cima do eixo X não mudou nada, né? A gente teria um gráfico assim, ó, certo? Deixa eu ajeitar mais um pouco. Teria um gráfico assim, ó. Aí ele iria descer. Um gráfico assim, ó. É assim o seno. Na verdade, ele ia aqui, ó. Assim, né? Mas ele ficou para cima por causa do módulo. Porque todo número negativo, o módulo joga no simétrico, né? O número aqui embaixo que fosse menos um meio, aí joga para um meio em cima. Então ele ficou todinho assim, ó. Né? Porque se fosse normal, do jeito que a gente conhece, aí seria para baixo aqui, né? Aí subia, depois para baixo, aí subia. É isso? Eu só fazia aqui, ó. Seria assim, ó. Hum. Não é isso? Sumiu. Era isso aqui, ó. Seria esse em azul todinho. É o normal. Aí o que é que faz o módulo? O módulo pega a parte negativa e joga para cima, fazendo essa simetria. O mesmo valor que era embaixo negativo vai ser acima agora, só que com o sinal trocado. Só que positivo. E o módulo pega o positivo e deixa positivo. Por isso que isso aqui não muda. Os que eram positivos permanecem positivos. Então essa é a função, né, y igual ao módulo de seno de x. A mesma coisa acontece com cosseno, né? Se a gente colocar no módulo, na verdade a mesma coisa acontece com qualquer outra função dessa natureza, né? A gente tem agora o item E é y igual ao seno de πx. Então a gente usa aquele nosso truquezinho. Pega o argumento e iguala aos ângulos que a gente conhece. Pega o argumento e iguala aos ângulos que a gente conhece. Quem são os ângulos que a gente conhece? 0π sobre 2π, 3π sobre 2 e 2π. Então vamos lá. No primeiro caso, a gente vai ter x igual a zero. No segundo caso, a gente vai ter, a gente quer encontrar o x. Então o π passa dividindo, né? Então x é igual a 1 meio, 1 sobre 2. Terceiro caso, o π passa dividindo, a gente vai ter x igual a 1. No quarto caso, a gente vai ter x igual a 3 sobre 2. E no último caso, a gente vai ter x igual a 2. Nesse caso aqui, primeiro caso, pegar f de x, f de zero, vai ser igual ao seno de zero. Seno de zero é zero. Deixa eu ajeitar aqui. Seno de zero, zero, né? Aí, agora, f de x. Quem é o x aqui? X é um meio. F de um meio vai ser seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Aí, isso aqui vai ser f de 1.
Sen de π, zero. E esse aqui vai ser f de 3 sobre 2. Sen de 3π sobre 2 é menos um. E isso aqui vai ser f de 2π. Sen de 2π é igual a zero. Então, usando a simetria, vou fazer a tabela e da tabela a gente faz a simetria. Aí eu fiz aqui a tabelinha, né? Em x a gente tem 0, 1 meio, 1, 3 sobre 2 e 2. E a gente tem para a função f os valores que a gente já conhece, né? 0, 1, 0, menos 1, 0. Fica 0, 1, 0, menos 1, 0. O outro seria 1, aí 0 de novo e assim por diante, né? Então, usando a simetria agora, a gente tem x agora negativo e o sen de πx. Então, como o x agora é negativo, vou só colocar o zero para repetir. 0, 0. Aí seria menos 1 meio. Seno, aí fica negativo dentro do argumento. Então, o valor vai dar negativo. Menos 1. Aí, menos 1, 0. Menos 3 sobre 2, 1. E menos 2, 0, né? Jogo negativo no x e mudo o sinal dos valores da imagem. Então, a gente faz agora o plano cartesiano. Aí, feito aí o gráfico, a gente tem o eixo x, o eixo horizontal, o eixo y, o eixo vertical. Aí a gente, entre 0 e 1, a gente tem 1 meio. Entre 1 e 2, a gente tem quanto? 1 meio, 2 meio, 3 meio, né? Entre 0 e menos 1, a gente tem menos 1 meio. Entre menos 1 e menos 2, a gente tem menos 3 meio, né? Então, a gente coloca os pontos. Quando o x é zero, a função é zero. Então, a gente vai ter o ponto do centro, 0, 0. Quando o x é mais ou menos... Quando o x é 1 meio, a função é 1. Coloco aqui 1. Quando o x é menos 1 meio, será menos 1. Aqui, ó. Quando o x é 1, a função será 0. Quando o x for menos 1, a função será 0. Quando o x é 3 sobre 2, a função será menos 1. Quando o x for menos 3 sobre 2, a função será 1. Quando o x for 2, será 0 a função. Quando o x for menos 2, a função será 0. A gente faz o gráfico a partir daí, né? Ela faz assim. Eita, doutor. Ela faz assim. Uhum. Eu botou um ponto aqui. Quando o x for 1, é 0. Faltou aqui, ó. Pronto, apagou-se. Tinha apagado, né? Então no caderno fica mais bonito. Então assim é mais ou menos o gráfico da função. Que função é? Y igual ao seno de πx. Certo? O que aconteceu é que mudou a escala não, mudou os valores que toca, né? Em vez de tocar em π, tá tocando em 1, por causa desse π aqui que influenciou. Em vez de tocar em π, tá tocando em 1, né? O zero continua sendo zero, mas a linha toca em outros pontos. Então mudou o período, né? O período é 2π, o período aqui passou a ser 2, o número 2 mesmo. Esse pedaço aqui é o período. Até aqui, esse pedaço aqui, você pode reparar em todo canto aparece ele, certo? Daqui até aqui, ó. Você pode ver que é exatamente esse pedaço aqui, ó. Só que ele está deslocado. Esses dois pedaços são iguais, a menos de um deslocamento. Vamos fazer agora essa, né? Aí o item f. F de x igual a x seno de x, né? Antes a gente multiplicava por um número, poderia multiplicar por um número, a imagem da função, né? A gente pega na imagem como sendo seno de x, a gente multiplicava por um número
esse valor. Agora a gente está multiplicando por alguém que varia, né? Por uma variável, né? Então, à medida que o x for atribuído para a função, a gente vai ter que a imagem ela vai se deslocando. Em vez de ela ficar entre -1 e 1, contrário, né? 1 em cima. Entre 1 e -1, quando esse x aqui multiplicar, ela vai aumentar e vai diminuir aqui, ó. Esse x aqui subindo. Quando ele for 5, vai ficar -5. -5, não, aqui é 5 e -5. Aí quando ele for 6, aí fica 6 e -6. Ele for 7, aí 7 e -7. Vai aumentando exageradamente, né? Imagina isso aumentar bem muito. 1000 e -1000. Então não dá para a gente fazer isso muito grande. E também dá para ver por aí que ele não é periódico, né? Ele não é periódico. A imagem não é periódica entre -1 e 1. Não vai ficar limitada. Não é limitada entre -1 e 1. Então a gente faz usando os pontos que a gente conhece, né? X, e aí eu vou botar aqui seno de x e x seno de x, né? Deixa eu ajeitar mais para pegar a simetria. Pronto, coloquei aí, ó, negativo e positivo. Então vamos lá, ó. Quando for zero, o seno é zero. Aí quando for π sobre 2, a gente vai ter o quê? A gente vai ter seno de π sobre 2 é 1. Quando for π, 0. 3π sobre 2 menos 1. E quando for 2π, 0. Aí aqui do mesmo jeito, né? 0. Só que é o simétrico, então vai ser -1, 0. Simétrico vai ser 1 e 0. Aí agora a gente vai multiplicar por x, só que x é esse valor aqui, ó. Tá nessa coluna aqui. Então, quando for 0, 0 vezes 0, 0. Só tirar esse 0. Aí quando for 1, vai ficar o quê? π sobre 2 vezes 1. Então vai ser π sobre 2. Aí π vezes 0, 0. 3π sobre 2 vezes -1, menos 3π sobre 2. Aí 2π vezes 0, 0. Aí agora os negativos. 0 vai ficar π sobre 2, vou multiplicar. Aí menos π vezes 0, 0. Menos 3π sobre 2 vezes 1, menos 3π sobre 2. E menos 2π sobre 2, 0, né? Então, nesse intervalo aqui dá para a gente fazer de boa. Mas quando aumentar o próximo, né? A gente vai ver que ele perde a amplitude e vai aumentando o tamanho. Vamos fazer esse pedaço entre menos π sobre 2, entre 2π e 2π. Menos 2π e 2π. Aí eu fiz aqui a escala em questão de π. Por quê? Porque tanto o domínio quanto a imagem estão em π, né? Π sobre 2, π. Então vamos lá. Quando o x for zero, dá para ver aqui. Quando, quando for zero, x for zero, a função é zero. Quando o x for π sobre 2, aí a imagem vai ser π sobre 2, exatamente aqui, ó. Aí quando o x for menos π sobre 2, vai ser π sobre 2, exatamente aqui. Aí quando o x for π, vai ser zero, exatamente aqui. Quando o x for menos π, será zero a imagem. Quando o x for 3π sobre 2, será menos 1. Menos 1 não, desculpa. Menos 3π sobre 2. Lá embaixo. Aqui. Então, quando x for menos 3π sobre 2, será menos 3π sobre 2. E quando for 3π sobre 2, será menos 3π sobre 2 também. Aqui, ó, você pode ver que a oscilação aumenta, né? A amplitude, ela vai variar. Não é constante. E quando for 2π, será zero, né? Será zero. Então, vai ficar uma coisa assim, ó. Coisa esquisita. Vai ficar uma coisa assim, viu?
Aí, quem veria depois de 2π? Só para a gente fazer uma análise. Quem veria depois de 2π? A gente está entre π sobre 2 e π sobre 2. Então, aqui é 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2, o outro seria 5π sobre 2, né? Seria aqui, ó, 5π sobre 2 negativo. E aqui, 5π sobre 2. Então, lá em cima, aqui é 2π ainda, que eu não coloquei. Aí em cima aqui seria 5π sobre 2. Quando eu fizer essa análise, né, ele teria que subir até o 5π sobre 2. Ia para cá, ó. Ia para cá, certo? Então ele ia subir. Aí não tem como fazer bonito não, viu? Ele ia subir assim, ó. Depois descer. Esse aqui ia subir, depois descer. Aí ia descer até chegar no próximo. Quem seria o próximo depois de 5π sobre 2? 6π sobre 2 é esse aqui, no caso. Esse que tocaria o eixo. Aqui seria 6π sobre 2 negativo. E o outro seria 7π sobre 2. Aí ele ia descer até chegar no 7π sobre 2, tanto no eixo y quanto no eixo x. Então ele vai ficar uma coisa enorme, né? Se eu pudesse desenhar ele aqui no oi, deixa eu olhar aqui. Seria uma coisa assim, ó. O freio. Aí ele vai descer. Fazer aqui só intuitivamente. Aí sobe, aí desce mais ainda, aí sobe mais ainda. Aí isso aqui do mesmo jeito, ó. Desce, aí sobe, aí desce mais ainda, aí sobe mais ainda. Vai ficar uma coisa feia. Quer dizer, feia aqui no meu desenho, né? Mas num gráfico, no programa, fica bem bonitinho. Então é mais ou menos isso a ideia do gráfico, né? Da função x, função é y igual a x seno de x. Então, na próxima a gente faz outras que divide por um, multiplica por um inverso. Até lá a gente termina. Valeu. Até lá.